Bom dia, irmãos e irmãs do Núcleo Espírita Amor e Paz. É sempre uma alegria, uma honra participar com tão ilustres companheiros de doutrina espírita que levam a mensagem a sério. Então, isso para nós é um grande prazer. E eu agradeço o convite de estarmos juntos. Vamos conversar sobre família moderna. O tema é importantíssimo para todos nós, porque, afinal de contas, participamos de uma família. A família é a base da sociedade. E nós estamos acompanhando, nos tempos atuais, muitas mudanças nesse sentido. Famílias diferentes, famílias que até pouco tempo atrás não existiam no sentido nem mesmo legal. De outro lado, estamos vendo também pessoas que não querem constituir as suas próprias famílias, preferem ficar sozinhas. Ou seja, qual o sentido de tudo isso? Como nós devemos encarar, enfrentar, nos adaptarmos a essa nova realidade? Até pouco tempo, no sentido histórico, nós tínhamos o conceito de família tradicional, que era constituída de alguns requisitos. A união legal, no sentido de estar amparada pela lei, né? Casamento de papel passado, como se diz, com filhos, pai e mãe com essas características sexuais, de homem e de mulher, um caráter permanente, ou seja, o casamento seria para sempre, até mesmo indissolúvel, e mesmo que o divórcio já tenha sido aprovado, muitas pessoas, inclusive espíritas, ainda trazem intimamente aquela ideia de que o casamento é para sempre, né? Nos unimos para ficar juntos para sempre. Também o homem como provedor primário e autoridade dentro da casa, dentro da família. Uma exclusividade sexual, ou seja, a comunhão sexual apenas entre o homem e a mulher, e uma casa, né, um domicílio, onde o casal ali se encontrava, vivia sob o mesmo teto com a prole, né, com os filhos. Então a pergunta é, ainda existe essa família tradicional? E essa família tradicional é o ideal? É assim que nós temos que encarar a família? Ou existem outras possibilidades, outra forma de nós estarmos constituindo uma família que também seja razoável, que seja legal e que seja espiritualmente, moralmente aceita? Fica aí para nós pensarmos para o final. Como é constituída a família legalmente? O nosso Código Civil estabelece que o casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher manifestam perante o juiz a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal e o juiz os declara casados. É assim que está lá no artigo 1514. Nós já temos alterações com relação a isto, mas na jurisprudência, e no futuro é bem provável que esse artigo irá se modificar. No lugar de homem e mulher, talvez fique assim: o casamento se realiza no momento em que duas pessoas manifestam perante o juiz, etc. e tal. E o código ainda diz: pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de consortes, de cônjuges, companheiros e responsáveis pelos encargos da família. Então, diferentemente do que falamos da família tradicional, que a obrigação de manter a família era exclusivamente, financeiramente falando, do homem, e que a mulher ficava em casa cuidando dos afazeres e dos filhos. Hoje mesmo a lei já muda esse conceito de que a responsabilidade pelo cuidado com a família pertence a ambos os cônjuges. Então, já mudando um pouquinho o conceito de que
o marido é sempre o provedor. Mas nós temos ainda, recentemente, uma mudança no sentido de que não é necessário o casamento e a consequente constituição de uma família que seja através do sistema de casamento, né? Mas também de uma chamada união estável, em que, por algum motivo particular, pessoal, os envolvidos resolvem que não interessa a eles um casamento legal, né? Talvez pensando que seria mais fácil uma dissolução daquela relação, mas que, enquanto existisse, ela pudesse estar garantida pela lei, dentro dos direitos que a lei mesmo prevê. Então, hoje, uma família pode se constituir, ou pelo menos uma relação entre homem e mulher, ou mesmo entre pessoas do mesmo sexo, como união estável. É assim que a lei chama, né? Que é configurada na convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. Então, não é simplesmente uma união entre um homem e uma mulher, ou de dois homens ou duas mulheres, mas é no sentido de que o propósito é constituir uma família, e constituir uma família pressupõe também descendentes, pressupõe filhos. A união estável, ela deve se comparar aos requisitos também do casamento de papel passado, né? Lá no cartório, perante o juiz. Então, esses requisitos, convivência pública, ou seja, todo mundo tem que saber que nós formamos um casal, é permanente, seguidamente, estamos juntos sempre, de maneira duradoura, e com o propósito de formar uma família. Aí sim, essa relação poderá ser considerada uma união estável. O Estatuto da Criança e do Adolescente, visando a proteger as crianças, faz uma extensão, porque lá no Código Civil, família é pai, mãe e filhos. É nesse sentido. Aqui, como se trata de proteção das crianças e adolescentes, os conceitos de família foram ampliados. Então, a lei também fala de família natural, que é aquela de origem natural, pai, mãe e os filhos. Mas também é possível se considerar uma família extensa, que significa todos aqueles que pertencem à unidade familiar, avós, tios, bisavós, hoje em dia, todos aqueles estão ligados não só por laços consanguíneos, mas também de afinidades e afetividade. Então, esse conceito mais amplo visa exatamente a estabelecer a possibilidade de as crianças permanecerem naquilo que se chama de família, naquilo que é considerado também família, no sentido afetivo de proteger as crianças e os adolescentes. Dentro do conceito ainda de proteção da criança, tem a família substituta, que seria aquela família que vai acolher uma criança, seja na forma de guarda, tutela ou adoção, substituindo a família natural ou a família extensa, no caso de alguma impossibilidade, por exemplo, a morte dos pais, a inexistência de qualquer outro tipo de parente que possa proteger a criança. Então, nessas condições, chama-se família substituta. Até mesmo espiritualmente, nós podemos falar que é uma ampliação no sentido de fraternidade, de solidariedade, em que nós nos colocamos na condição de pais e mães substitutos, mas que não significa menos afeto, menos carinho, menos amor para com o próximo, no caso, a criança ou adolescente. E aqui nós queremos fazer as considerações espíritas, porque tudo nós temos que vincular aos estudos espíritas, na casa espírita, para entender melhor essas relações que nós
estabelecemos aqui na Terra, sejam elas quais forem. Então, em O Livro dos Espíritos, nessas questões anotadas, dizem os Espíritos que os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam-os primeiro, significando que a reunião familiar, ela fortalece cada vez mais as relações sociais. E nós sabemos que as relações sociais pacíficas, harmoniosas, fraternais, solidárias, são necessárias ao progresso da humanidade. Então, a família, que é aquela reunião, a sociedade, num grupo menor, numa forma menor, ela constitui realmente a base da sociedade. Quanto mais essa família for harmoniosa, unida, os laços sociais se tornarão também cada vez mais apertados, promovendo uma sociedade melhor. O Império Romano, que tinha uma estrutura familiar, social muito importante, acabou se desestruturando exatamente porque a família como um todo, como base moral da sociedade, acabou se perdendo. Então, é importante nós estarmos com os nossos cuidados voltados para a manutenção da família. E dentro da justiça da infância e da juventude, na qual nós militamos por algum tempo, aliás, todo o tempo na magistratura, a providência, a preocupação é sempre de manter a família, é sempre de manter os filhos junto dos pais, os irmãos entre si juntos também, porque isso tem a ver muito com a nossa essência, a nossa origem. É por isso que muitas crianças, muitas vezes adotadas, elas têm sempre um anseio, por mais que sejam bem cuidadas dentro da família adotiva, elas têm sempre aquele anseio de conhecer, de saber quem é meu pai, quem é minha mãe, e de procurar, mesmo que o pai e a mãe não tenham uma conduta muito adequada, mas faz parte, né, das nossas origens, saber de onde que eu vim, né, o que eu estou fazendo aqui, por que estou nessa situação e o que é que eu faço da minha vida. Então, é muito importante nós estarmos preocupados na manutenção da família. E os futurólogos, aqueles que estudam o que vem pela frente, um deles, eu vi numa reportagem da Veja, perguntaram se ele achava que a família ia desaparecer. Ele falou que não, pelo contrário, que a família é o sustento da pessoa. Quando ela está aflita, quando ela está desesperada, e numa sociedade que se mostra cada vez mais independente, às vezes indiferente, é na família que nós vamos buscar o socorro, o amparo nas nossas aflições. Por isso que também os espíritos vão dizer que o relaxamento dos laços de família seria uma recrudescência do egoísmo. Então, quando nós olhamos para a sociedade moderna e nós vemos muitas pessoas retardando o casamento, vemos pessoas mesmo não desejando se casar para não ter problemas, para não ter gastos, para não ter preocupações com filhos, isso mostra que o egoísmo ainda está muito presente nos nossos corações. Esse medo de assumir compromissos familiares, essa preocupação muitas vezes de casar e descasar, então, torna a vida muito insegura para essas pessoas, mas ainda é fruto do egoísmo e do orgulho que nós carregamos. A doutrina espírita, ela vem contribuir para remover isso dos nossos corações, né? Combater o egoísmo, para que as pessoas, afetivamente, as famílias, possam estar juntas nesse processo de estrutura base da nossa sociedade. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e a pelos laços corporais. Duráveis as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Ou seja, nem sempre uma família é programada na espiritualidade, mas em geral, sim.
os grupos familiares que estão unidos desde há muito tempo, costumeiramente se reencarnam entre os mesmos integrantes, para cada vez mais fortalecerem os laços afetivos, se ajudarem mutuamente, reajustarem em algumas diferenças, em algumas dificuldades que ainda enfrentam. Então, no geral, as famílias são aquelas famílias também de laços espirituais, mas na medida dos nossos compromissos, dos nossos enganos, deslizes da vida passada, muitas vezes nós estamos em grupos diferentes para os reajustes, para a expiação, para as provas necessárias. Outras vezes, de uma maneira, vamos dizer assim, por acaso, mas não é por acaso, mas são acidentais dentro da nossa trajetória, nós acabamos constituindo algumas famílias por decorrência das nossas próprias condutas nesta vida, os nossos desvios, e que, por causa disso, acabam se dissolvendo rapidamente, porque não tem uma base espiritual, um compromisso mais forte, afetivo, entre os seus participantes. Muito comum hoje em dia, quando nós temos aí a facilidade do sexo, tanto para as nossas necessidades, mas também acabam gerando filhos, e os filhos geram compromissos, complicando cada vez mais a nossa própria situação. Então, o importante é nós pensarmos que a família espiritual é a mais importante. Mas, se por acaso nós estamos numa família simplesmente corporal, é bom, é interessante que nós convertamos as famílias humanas, simplesmente humanas, também em famílias espirituais, porque é essa a destinação, até que nós possamos considerar toda a nossa humanidade como a nossa família também. Recordo-me de uma passagem muito interessante do Chico Xavier, em que a irmã dele foi internada no hospital psiquiátrico, e ele foi visitá-la e voltou chorando mesmo, bastante descontrolado. E o Emmanuel aparece para ele e diz: Chico, o que é que está acontecendo? Ele diz: mas o senhor não viu? A minha irmã está lá no hospital, está perturbada. Ele falou: mas, Chico, eu já vi você ir àquele hospital muitas vezes e você nunca voltou de lá chorando desse jeito. Todas as nossas irmãs aqui da Terra são as nossas famílias espirituais. E então é um exemplo de que cada vez mais nós precisamos ampliar o nosso conceito de família, para que o nosso vizinho daqui próximo, mas também o nosso vizinho lá da África, da China, possa ser considerado também a nossa família e receber os nossos cuidados. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Não Separeis o que Deus ajuntou, consta que no casamento que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Então, uma das finalidades principais da união entre os sexos aqui na Terra é exatamente a perpetuação da espécie, que não é simplesmente formar corpos, mas permitir a reencarnação de espíritos para o processo evolutivo. É esse o sentido da procriação. Não simplesmente colocar corpos na Terra, mas permitir que nós, como espíritos, tenhamos aqui experiências evolutivas. E isso é que é muito importante para nós no casamento. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas e nenhum onde haja, com o tempo, sofrido mudanças. É o que nós observamos no decorrer dos tempos, né? Maneiras diferentes de nós estabelecermos o casamento legal. Para Deus isso não tem importância, porque Deus está preocupado com o sentimento, com aquilo que vai no nosso coração e que nos leva a estar junto com as pessoas. Então, a lei civil tem por fim regular os interesses da família, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Dependendo da cultura, da etnia, dos povos, há um tipo de casamento. Há, inclusive, povos que permitem a poligamia. Então, isso interessa apenas as nossas relações enquanto pessoas aqui da Terra.
numa determinada cultura, numa determinada nação. Mas para Deus, sempre o que importa são os nossos laços espirituais, a nossa afetividade. E então nós podemos ampliar o conceito, e a sociedade já caminha nesse sentido, falando da união estável e casamento homoafetivo. A nossa legislação caminha sempre muito mais lentamente do que a própria jurisprudência, porque os tribunais, eles procuram resolver as questões efetivas, questões de fato, e muitas vezes deparando-se com certas injustiças, quando a própria sociedade tem um pensamento mais avançado, mais liberal, adapta essa situação para evitar o sofrimento das pessoas, as injustiças sociais. E nós vemos que isso vão sendo resolvidas mais rapidamente pelos tribunais e mais lentamente pela legislação, porque o legislador, ele ouve toda a sociedade e precisa realmente constatar se as mudanças são aquelas que a sociedade está desejando para si mesma. Então, hoje nós temos a possibilidade do casamento homoafetivo, o que, sob o ponto de vista particular, nosso, e da própria doutrina espírita, é algo bastante justo, bastante razoável, no sentido da união, da afetividade entre as criaturas, do amor entre as criaturas, o que é o mais importante. De tal maneira que o Conselho Nacional de Justiça, seguindo decisões do Supremo Tribunal Federal, estabeleceu numa resolução que é vedada às autoridades competentes a recusa de habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ou seja, hoje, no Brasil, porque outros países não permitem, é possível que homem case com homem e mulher case com mulher também. Já não se faz mais diferença entre sexo, mas se permite exatamente o casamento entre pessoas que desejam uma vida em comunhão, afetivamente, como se fosse de fato, e de fato é, um casamento. E essas resoluções têm como base um voto do ministro Carlos Aires Brito. E ele disse assim: pelo que dou ao artigo 1723 do Código Civil, interpretação conforme a Constituição, para dele excluir qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo, como entidade familiar, entendida esta como sinônimo perfeito de família. Reconhecimento que há de ser feito segundo as mesmas regras e com as mesmas consequências da união estável heteroafetiva. De tal maneira que é possível a dois homens ou duas mulheres procurarem um cartório, ou mesmo em algumas religiões, porque é possível o casamento religioso, e requererem o seu casamento. Com isso, nós vamos perceber algumas repercussões entre os filhos, que é a grande preocupação nossa, porque é a parte frágil da relação familiar. Os adultos conseguem resolver, em geral, os seus problemas afetivos, suas dificuldades, seguir adiante, mas os filhos ainda com pensamentos, sentimentos ainda não devidamente trabalhados, podem ser muito marcados com relação a isso. De tal maneira, quando nós pensamos nessa família moderna, todos nós precisamos ampliar a nossa compreensão, a aceitação, eliminarmos o preconceito, para que as crianças de hoje, que já estão inseridas numa nova realidade, e que para elas não é assim tão complicado, porque não tem preconceito, é preciso que nós mudemos rapidamente a nossa maneira de sentir, de pensar, de ver, de acreditar, para que nós possamos contribuir que a sociedade avance de uma maneira mais harmoniosa e pacífica para um novo estado de pensar sobre a família. Porque com essas mudanças que nós estamos vendo, com as facilidades da separação, do divórcio, mesmo com a união estável que facilita, se nós quisermos interromper o processo, isso muda, muitas vezes, para os filhos, a sua relação
com os pais, como com o homem ou com a mulher. Né? Aí nós vemos, então, a figura da madrasta ou do padrasto, quando a mulher com o filho casa, ou com o homem com o filho casa novamente, trazendo para o contexto da antiga família uma nova personagem, um novo integrante, que deve se adaptar à nova realidade e que a família anterior também deve se adaptar. Ou seja, os filhos vão ter que aceitar ou vão ter que se relacionar com a mãe, ou com a madrasta, ou com o padrasto, o companheiro, ou a mulher, ou o marido dos próprios pais. E isso é uma convivência difícil, é uma relação que pode ser difícil. Né? Então, tanto a madrasta quanto ao padrasto assumem uma função de também cuidar dos filhos, não necessariamente substituindo mãe ou pai, mas que pode ter a mesma responsabilidade, inclusive legal, através da guarda compartilhada. Então, imaginemos uma viuvez em que o viúvo casa novamente, que vem uma outra mulher para ocupar ali uma função substituta, ela também pode assumir as responsabilidades legais, através da guarda compartilhada, para cuidar dos filhos do coração que podem passar a ser. A companheira ou companheiro participará da sucessão do outro, quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável. Ou seja, a partir do momento que eu passo a conviver com alguém, sem casamento, sem papel que determine o regime de comunhão de bens, parcial ou total, né, a partir daquele momento, toda a minha contribuição que gera patrimônio, eu também passo a partilhar o resultado do meu esforço, do meu trabalho. E hoje também, a mulher ou o homem são herdeiros dos cônjuges, o que veio suprir uma falha que existia anteriormente. Com relação aos filhos ainda, nós vamos ver que aquele conceito que nós tínhamos da reprodução natural mudou bastante. E eu acho isso, sim, muito interessante, muito bom, porque nós podemos amar os filhos, amar as crianças, amar os espíritos reencarnados, não simplesmente porque vieram da nossa barriga, em especial a mulher, né, que não gerou, às vezes, o filho durante tanto tempo. E isso amplia também a nossa capacidade de amar. E hoje, na atualidade, nós temos aí algumas possibilidades, como a fertilização in vitro, a doação de gametas. Existem bancos de embriões hoje, e que você, não tendo a possibilidade natural de gerar, vai lá e recebe um determinado embrião, que pode ser implantado na sua própria barriga, no caso da mulher, e ela vai gerar aquilo, um filho que tem outros genes, né, que tem outros pais biológicos, mas que agora será filho do meu coração. E isso não importa, porque é importante nós aprendermos a amar as pessoas. A barriga solidária, assim chamada aqui no Brasil, porque em muitos países é chamada de barriga de aluguel, exatamente porque é possível remunerar a pessoa, a mulher, que vai substituir o ventre para poder dar à luz um filho que será daqueles que encomendaram a barriga. Aqui no Brasil é possível que isso aconteça, mas entre famílias, né, uma irmã, uma tia, a própria mãe, a avó, pode se tornar uma barriga solidária. E não pode haver aí envolvimento financeiro, ou seja, não podemos pagar para ter um filho. E a inseminação artificial. Então, são os meios que nós possuímos hoje e que levam a nós podermos substituir o filho natural da nossa barriga, dos nossos elementos físicos, nossos gametas. A adoção é um expediente de amor que existe no planeta para atendermos às necessidades das crianças que não têm pais ou que são abusadas pelos seus pais.
É muito interessante nós pensarmos isso, porque a adoção, ela nunca deve ser um instrumento para resolver as nossas questões de solidão, as nossas necessidades pessoais, mas sim uma manifestação de amor, de amparo daquelas crianças, daqueles espíritos reencarnados que estão numa situação de abandono. É muito comum nós observarmos isso, a gente teve essa experiência na Justiça da Infância, e que as técnicas iam conversar, as psicólogas e assistentes sociais, conversar com os pretendentes à adoção, e as pessoas diziam, eu estou ficando velha, eu preciso de alguém que cuide de mim na minha velhice, eu preciso de alguém que me ajude em casa. Então, vejamos que ainda é uma manifestação de egoísmo. Então, a adoção é sempre em benefício da criança, do filho que será adotado. E essa adoção, ela converte a criança ou adolescente em filho. Antigamente, o adotado, ele não tinha direitos semelhantes ao do filho biológico, o que era uma tremenda injustiça. Isso foi sendo resolvido aos poucos pelos tribunais, mas, afinal, o Estatuto da Criança e do Adolescente colocou uma pá de cal em cima. Os filhos são nossos filhos. Quando eu adoto, é porque eu quero manifestar o amor, e ele se torna meu filho também, com todos os direitos, deveres, inclusive sucessórios. Ele passa, enfim, a ser também o meu próprio filho. E é muito interessante que essa experiência de adoção, em relação a outros que já têm filhos biológicos, muitas vezes o filho adotivo se torna o afeto verdadeiro e muito maior do que os filhos biológicos. E por causa disso, surgiu na atualidade uma outra figura importantíssima, vamos dizer assim, que é a paternidade ou maternidade socioafetiva. O que significa isso? Significa que, embora a criança já tendo um pai biológico, que às vezes é meio indiferente e omisso, ele estabelece uma vinculação afetiva, de amor, com o padrasto ou com a madrasta. E tem por ela também muito carinho, muito amor. E é recíproco isso. E também recebe os mesmos cuidados, a mesma atenção, muito mais do que o biológico. E hoje é possível acrescentar-se ao registro de nascimento essa figura do pai socioafetivo ou da mãe socioafetiva. Então, se analisando o registro, vamos ter lá pai, fulano de tal, pai afetivo ou pai socioafetivo, cicrano, com os mesmos direitos do pai biológico, que é uma forma de resolvermos uma questão, foi uma forma de nós resolvermos uma questão, porque eu tenho um sentimento pelo meu pai biológico, não quero tirá-lo dos meus registros, do meu passado, porque na adoção acontecia isso. Você era adotado, excluía-se o pai biológico para colocar-se o novo pai. Inclusive, não podia nem se fazer referência aos pais anteriores. Então, hoje é possível manter lá a minha origem como pai biológico, mas também acrescentar aquele pai a quem eu aprendi a amar, a mãe a quem eu aprendi a amar, e que há uma reciprocidade. Então, eu passo a ter 2 pais ou 2 mães. E isso é muito interessante, é muito importante, mas tem repercussões sociais também. E é preciso nós aprendermos a lidar com essas situações. O casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. Está lá no Código Civil. Então, já recentemente, com as alterações havidas na nossa legislação, marido e mulher, homem e mulher, ou companheiros homens e companheiras mulheres, têm os mesmos direitos e deveres. Já não é mais o homem que tem a última palavra dentro de casa. Tanto que hoje, em havendo divergência intransponível na decisão, o pai ou a mãe pode buscar
a justiça para que o juiz decida quem é que tem razão ou não. É claro que essa é uma situação bastante complexa, né? Vamos imaginar lá uma decisão sobre se o filho vai para uma escola ou vai para outra, e ninguém consegue entrar no entendimento, né? Então eu vou lá no juiz, decide aí para onde vai o meu filho, porque nós não estamos nos entendendo. A doutrina espírita com o evangelho tenta resolver isso, para que a gente possa buscar o melhor. Então, a direção da sociedade será exercida em colaboração pelo marido e pela mulher, sempre no interesse do casal e dos filhos. Aquela ideia de que o marido vai trabalhar para prover a casa, de que a mulher fique em casa, entre aspas, sem fazer nada, só lavando, passando, limpando, cuidando dos filhos, cuidando do cachorrinho, do jardim, né? Fazer nada, né? Que não é bem isso, nós sabemos. Essa ideia patriarcal dos tempos modernos já não existe mais legalmente, embora nós ainda trazemos do passado, dos nossos preconceitos, essa ideia de que quem manda em casa é o homem. Mas tudo está mudando para que haja essa harmonização entre que as responsabilidades sejam divididas, especialmente com o feminismo, quando a mulher está saindo de casa também para trabalhar, não só por desejo próprio, mas também porque necessário para ajudar na manutenção da casa. Muitas vezes sobrecarregando a própria mulher, porque ainda o homem está mais acomodado naquela ideia de que mulher é que cuida da casa, eu trago dinheiro e pronto, está resolvido, né? O divórcio, a dissolução da família. Aprendemos que, na doutrina espírita, o divórcio não é contrário à lei de Deus. Hoje, a nossa lei permite o divórcio, o que antes era um grande problema para as famílias, porque, especialmente as mulheres, permaneciam numa situação bastante depreciativa ou em condições inferiores socialmente falando, porque tinham dificuldades, estabelecendo, inclusive, vinculações não legais com relação ao casamento seguinte. O divórcio veio resolver tudo isso, mostrando que o que mantém a família mesmo são os laços afetivos, que é isso que importa. A própria sociedade hoje, a própria legislação hoje compreende isso. Antes, havia necessidade de você provar um motivo para o divórcio. Hoje não. Basta eu não querer mais viver com alguém que não tem o sentimento mais por aquela pessoa, que as nossas dificuldades não podem ser superadas, é suficiente para o divórcio. Não adianta eu querer brigar com alguém, fica comigo, porque se o outro não quiser, a lei determina o divórcio. Então, segundo a doutrina espírita, naquele mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o divórcio é uma lei humana que tem por objeto separar o que legalmente, de fato, já está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Ou seja, quando nós não conseguimos superar as nossas dificuldades, quando é impossível nós convivermos diante das nossas divergências, o divórcio vem como uma solução para que no futuro, em outras circunstâncias, em outras possibilidades, nós possamos nos entender conforme for bom e for importante para nós. Hoje nós observamos também, às vezes à margem da lei, alguns tipos de família que às vezes nos espantam, mas que existem e nós precisamos saber. A família comunal, por exemplo, em que vários grupos familiares convivem no mesmo ambiente, ou convivem no mesmo espaço, uma chácara, um sítio, né? Como se fosse uma grande família. Antigamente existia isso, mas dentro de uma família natural, né? O pai numa casa, os filhos casados em outras casas próximas, inclusive na lavoura, né? Então existe ainda a família comunal. Existe, por exemplo, a família em que o casal vive
em harmonia, mas em camas e quartos separados. Por quê? Por causa das dificuldades pessoais nossas, os hábitos nossos, costumes nossos. Nós encontramos, por exemplo, homens que dormem à noite e mulheres que dormem durante o dia, ou vice-versa, ou gosta de ficar lendo à noite e que atrapalha o outro, ou que ronca demais e não permite que o outro durma. Então, essa separação de quarto ou de cama é uma solução para que o casal, a família, continue vivendo. No caso aqui, há ainda um afeto, há ainda um amor, mas que se torna uma solução para que cada um mantenha a sua independência, mantenha os seus gostos, mantenha a sua maneira de ser. Também encontramos casal ou casais que moram em casas separadas, né? Acontece muito com segundos casamentos. Se acostumou a viver sozinho. E então, cada um fica na sua casa, mas se encontram, é como se fosse um namorido, né? Um namoro meio casamento, mas que se encontram, que estão juntos, que dividem as coisas, às vezes dividem despesas. Muito estranhamente, nós encontramos casais com liberdade sexual, o que revela que não há um verdadeiro afeto, um amor de alma, mas muito mais a questão do sexo, a questão dos desejos, dos prazeres, e que nós nos permitimos ter relações variadas com várias pessoas. Nós já vimos, por exemplo, casais que participam de swings, em que há trocas de casal, de pessoas do casal. Então, é uma manifestação realmente do instinto preponderando sobre o amor, que pressupõe uma fidelidade, que pressupõe um desejo de estar permanente com a pessoa, sem permissão, né, de outra interferência, de outra pessoa na nossa vida. O que é complicado também são os pais separados sob o mesmo teto, que por diversos motivos, inclusive financeiros, né, não se permitem, não conseguem, não podem separar para morar em outros lugares. Ou, às vezes, até por questão de cuidado com os filhos, já não tem uma relação afetiva de marido e mulher, ou de cônjuge, nem sexual, mas que permanecem sob o mesmo teto, dormindo na mesma cama ou em quartos separados, que é uma solução social. Não é uma solução da família no sentido de continuidade, mas é uma solução social para a vida, os interesses de cada um. E uma família poligâmica, que existe em alguns países, e que, às vezes, em alguns países, até mesmo ao arrepio da lei, eles mantêm uma convivência, né? O homem, normalmente, é assim, um homem com várias mulheres. Inclusive, tem um programa na televisão, no canal pago, que trata exatamente dessa relação. Um homem que tem 4 mulheres, né? E que, entre aspas, entre eles, parece viver de maneira natural. Dificuldades que nós enfrentamos diante da família moderna, das várias constituição de famílias modernas. Comemoração do Dia dos Pais e das Mães. Então, a criança que tem 2 pais, como vai comemorar o Dia das Mães? Como fica isso na escola? Como fica isso? As TPM. As TPMs. Criança com 2 pais e 2 mães. Filhos de casamentos diferentes e filhos comuns. A dificuldade, quando nós juntamos tudo para vivermos ali sob o mesmo teto, muito difícil lidar com isso, muitas vezes, com frequência, né? Conflitos com outros do núcleo familiar ou vinculados. Um ex-marido, uma ex-mulher, um filho que permanece na casa do companheiro, da mãe ou do pai. Como é que nós vamos enfrentar tudo isso, né? Aprender a tolerar e respeitar as diferenças. São
problemas que nós temos que enfrentar, que nós vemos particularmente no nosso dia a dia na sociedade. Outras dificuldades, como superar o divórcio, especialmente quando se trata de um divórcio conflituoso, em que o ódio, a raiva, a mágoa permanece, as questões financeiras das famílias, porque quando nós separamos o patrimônio, muitas vezes a pensão da mãe que fica com os filhos não é suficiente para manter o mesmo padrão financeiro, né? Então, tudo isso são questões que nós precisamos pensar quando vamos tomar alguma decisão na nossa vida. Processo educativo dos filhos, como é que lidamos com isso? A madrasta, o padrasto, os filhos adotivos, filhos de outro casamento, né? Aprender a lidar com os traumas decorrentes dessas novas situações, muito difícil. E aqui, para nós encerrarmos, trazemos novamente o Evangelho segundo o Espiritismo, quando diz assim: quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos, e que fossem dois, e não somente a amá-los, a cuidar deles, a fazê-los progredir. Então, nos tempos modernos, nós temos visto aí essas mudanças das formas de constituirmos famílias, mas, na verdade, não importa. Importa é que nós sejamos capazes de amar, de renunciar, de compreender, de tolerar, de nós nos entendermos, para que, diante de situações adversas que, porventura, apareçam à nossa frente, porque nós nunca sabemos quando isso vai acontecer, muitas vezes conosco, mas também com os nossos filhos, com os nossos netos, e precisaremos aprender a lidar com essas situações, a superarmos de maneira pacífica, harmoniosa, com menos prejuízo possível. E a doutrina espírita, com o Evangelho, vem dar a sua contribuição para que, nos mantendo atuais na sociedade, nós possamos, de forma mais serena, superar todas as dificuldades que possam aparecer nas nossas vidas. A família moderna está aí, não tem como evitar. Nós é que precisamos nos adaptar a ela. Muito obrigado pela oportunidade. Se houver algum tempo, estamos à disposição para comentários e algumas perguntas. Donizete, excelente a exposição, nós queremos agradecer, viu? É um tema bastante interessante. Como você bem colocou agora no final, nós podemos dizer que todas as configurações familiares são transformadoras da sociedade se ali houver amor e bons propósitos, não é? E na sua opinião, Donizete, você acha que esses novos modelos fazem parte do nosso momento evolutivo, de muita imperfeição, um mundo de provas e expiações? E o que mudaria numa sociedade mais evoluída? Esses modelos, essas configurações mudariam no seu modo de entendimento? Olha, é difícil nós prevermos o futuro. A base das relações familiares é no amor. A união das pessoas continuará existindo sempre. O que mais se percebe na nossa sociedade, os questionamentos, os conflitos, é com relação à união homossexual. Essa é a grande dificuldade de aceitação nos tempos modernos. Casamento é homem e mulher. Essa é uma grande preocupação. Nós temos que procriar, perpetuar a espécie. Mas, se Deus é amor, é possível nós compreendermos que nós podemos estar juntos de diversas maneiras, manifestando o amor, sem que isso seja um prejuízo para a perpetuação da espécie, a reencarnação dos espíritos. Porque nós estamos diante hoje dos avanços da ciência que permite diversas maneiras de nós perpetuarmos a espécie e darmos oportunidade de reencarnação. Vejamos aí, por exemplo, a questão da adoção. Quantas crianças que estão abandonadas sem que os pais naturais, homem e mulher, se preocupassem em adotar, mas nós estamos vendo casais homossexuais, homoafetivos, que estão adotando e sendo verdadeiramente pais amorosos com essas crianças. Estamos vendo filhos
que nascem de forma natural através de embriões congelados que foram implantados em barriga solidárias e que tiveram a oportunidade porque esses casais estão em abertos para isso. Com o futuro, tudo isso vai se acomodar. Na medida que os espíritos vão avançando, vão evoluindo, amadurecendo seus sentimentos, eu acho que a sociedade vai chegar no entendimento, porque as dificuldades estão nos nossos conflitos, nos nossos traumas, nos nossos medos, nas expiações mesmo. A expiação que nos leva a ter dificuldades familiares. Então, com o tempo, na medida da evolução das pessoas, dos espíritos, a sociedade vai se acomodar e nós vamos caminhar para um mundo de mais paz na família e mais paz também na sociedade. Muito bem. Alguém gostaria de conversar com o Donizete sobre o tema? Fiquem à vontade. Duas coisas só. Desculpa te interromper. Mas eu postei até duas coisas no chat. Uma logo no começo, que eu falei assim que o Steve Jobs, da Apple, ele foi adotado, quando ele já era grande, já era da Apple, ele se recusou a ver os pais biológicos. Ele se recusou. Porque ele falou assim, eles não me quiseram, eles puseram para adotar, eles não vão me ver agora. Eles não vão me ver agora. E outra, o Donizete falou no final sobre poligamia. Aí teve uma série, uns 10 anos atrás, que uma série, Big Love, Amor Imenso, uma coisa assim, falou assim que, sobre uma série dos mormons tradicionais, no começo, aceitava poligamia. O cara podia ter 3 esposas. Nossa, imagina, nossa. A solução para tudo isso é o amor. Por isso que cada vez mais o Evangelho, o Cristo, deve estar presente nas nossas vidas, as religiões, para que nós possamos superar todas essas dificuldades. Ou seja, se por acaso os nossos pais nos abandonaram, mas nós tivemos o amor de outras criaturas, é preciso reconhecer isso, né? Mas por que nós não reconhecemos? Porque o amor ainda não está totalmente nos nossos corações. Então, a solução para todos os conflitos, todas as dificuldades que nós enfrentamos na sociedade, está na carência do amor, da fé em Deus. E quando isso acontecer, tudo será resolvido. Então, nós espíritas, que às vezes estamos numa situação assemelhada a essa aí, às vezes somos filhos adotivos, às vezes somos filhos rejeitados, precisamos entender que todas as experiências que nos acontecem são importantes ao nosso crescimento espiritual. Por que eu sou um filho adotivo? Por que eu fui abandonado pela minha mãe e pelo meu pai? Há uma razão de ser, há uma causa espiritual que está em outras vidas, nas nossas necessidades atuais de experiência evolutiva. Então, isso acalma o nosso coração e ajuda a aproveitar todas as experiências atuais para o nosso crescimento espiritual, ampliando a nossa capacidade de fraternidade e de amor. Alguém mais gostaria de conversar com Donizete sobre o tema? Ninguém mais? Cris, Mirella? Deixa eu fazer só uma observação, então, Karina. Olá, bom dia para todo mundo. Donizete, parabéns, muito esclarecedora a palestra. E nós temos também uma diferenciação em família também, que é a questão da família composta por avós, não é? Você tem os pais, eles geram aquela criança, mas aí ela passa a ser criada e fica sobre a responsabilidade dos avós. Legalmente falando, é a mesma responsabilidade dos pais biológicos que essa família, que esses avós terão com essa criança? Lá no Estatuto, Mirella, fala da família extensa. Todos os parentes têm responsabilidade. Legalmente, os avós são substitutos dos pais, inclusive financeiramente. Então, se um pai não pode prover financeiramente o neto, a responsabilidade é do avô. Porque, afinal de contas, o avô gerou o pai, que gerou o filho. Então,
é uma responsabilidade também numa linha ascendente. Então, os avós têm essa responsabilidade, não só uma responsabilidade legal, familiar, mas também uma responsabilidade espiritual. É problema do meu filho, não tenho nada com isso, não. Espiritualmente, não. Os avós também têm uma responsabilidade espiritual, porque se nós pensarmos, fazemos parte da família espiritual, os laços espirituais, e os nossos netos. Às vezes, o nosso neto foi o meu pai em outra encarnação, foi o meu avô numa outra encarnação, os laços afetivos estão presentes, e é um dever moral e legal também. Donizete, só para complementar, então, aquela história que eu falo enquanto tia ou enquanto avó, eu não tenho responsabilidade nenhuma, espiritualmente falando, na formação do meu sobrinho e dos meus netos. Eu não tenho que educar, eu posso estragar. Eu sou responsável, não sou? Também é responsável, especialmente quando você assume o papel do educador, na ausência dos pais. Até geneticamente, né? O meu gene está no gene dele. Então, a responsabilidade está sempre presente ainda. Pessoal, algo mais? Cris, você quer comentar? Eu gostaria de agradecer muito ao Donizete, porque ele trouxe muita informação para mim, pessoalmente, jurídica, né? Essas atualizações aí, para mim foi muito bom te ouvir, como sempre é. Mas que interessante, devagarinho assim a gente vai desenhando essa paisagem social, correndo atrás da plenitude do amor, né, que é tão ampla, e o Espiritismo é tão afinizado com isso, né. Eu estou muito feliz, eu agradeço demais o que eu aprendi hoje com você. Muito obrigada, viu? Eu queria lembrar aqui uma parte muito interessante, até um certo humor da espiritualidade, quando o André Luiz vai na casa do Tobias, acho que é o Tobias, e chega lá, ele encontra duas mulheres vivendo com o Tobias. Meu Deus do céu, o que é isso? Duas mulheres aqui. Foram a primeira mulher e a segunda mulher dele em vida. A primeira mulher seria a alma gêmea, né? Vamos dizer assim, a alma afim dele. E a segunda foi alguém que complementou o seu período de vida aqui na Terra. Mas na espiritualidade, eles entenderam que a alma afim era a primeira mulher. E a outra estava no sentido de amiga, de companheira, de irmã, ali, até que aguardasse o momento da sua reencarnação com o companheiro dela. E não havia ciúme, né? Porque esses sentimentos ainda são sentimentos pertencentes a nós, ainda seres inferiores aqui da Terra. Muito bem, pessoal. Nós vamos, então, encerrar, porque já deu o nosso horário. Eu gostaria de agradecer a participação de todos e agradecer imensamente o Donizete por estar conosco, disposto no domingo de manhã a estar aqui trazendo tantas informações interessantes. Obrigada, Donizete. Gratidão imensa. E eu gostaria de convidar a Mirella para fazer a prece final para nós encerrarmos. Pode ser, Mi?